Essa situação do Santos, já trabalhou. ela é muito preocupante, né? Porque do Palmeiras a gente fala constantemente. Agora, essa situação do Santos já quase chegou num rebaixamento de Campeonato Paulista. E nos últimos 2 anos foi para a última rodada. Podendo cair no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, nunca chegando ali com um bom futebol. Há muito tempo que já não chega com bom futebol. Qual é a receita para esse Santos? Porque a gente lembrou aqui recentemente, Palmeiras já passou por uma pindaíba e hoje tem esse planejamento. Flamengo, a mesma coisa. Falta para o Santos tomar vergonha na cara, Vanderlei? Porque a situação que a gente vê do Santos é muito problemática. Bom, você pergunta qual é a solução. Eu acho que por um curto espaço de tempo, Asmar, um abração para todo mundo, isso não vai acontecer. Eu acho que as pessoas têm que ser transparentes e sinceras quando falam sobre alguns assuntos que são importantes. O Santos é importante. O Santos tem uma história riquíssima. Parece que todo mundo sabe isso, né? Não precisa bater nessa tecla com muito entusiasmo. A história do Santos é riquíssima. Recentemente tivemos, infelizmente, a morte do Pelé, que destacou ainda mais a força do Santos no mundo todo, né? A marca, aliás, o Santos está tentando adquirir a marca Pelé, os direitos da marca Pelé. Eu acho, aliás, sobre isso eu queria só cumprimentar os clubes de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol, de forma unânime, atendendo a uma sugestão, ou um pedido do presidente do Santos, o edifício da Federação Paulista de Futebol vai passar a ter o nome de Edifício Pelé. Excelente. Parabéns aos clubes que, por unanimidade, mais a federação, vão fazer isso. O prédio da Federação Paulista de Futebol, nada mais justo, vai ter o nome de Edifício Pelé. Mas isso posto, eu queria dizer que, de novo, a história do Santos é riquíssima, mas o Santos tem seríssimos problemas financeiros, porque para melhorar e para equilibrar, por exemplo, entrar com força, precisa ter bons jogadores, bom elenco. Para isso precisa ter grana. E o Santos não tem grana suficiente para isso. E antes tinha base, né, Vanderlei? Agora ainda tem, mas não é tão forte. Tem o Ângelo aí. É muito bom. Ainda tem, mas aquela história, sempre falo isso, aquela história, o Palmeiras é fora da curva nos últimos tempos. Isso não vai acontecer a vida inteira. Falei muito com uma reunião de família com a família Beta e ela também concorda com isso. Isso não vai ser fartura eterna. Mas se você falar do Santos, né, a gente lembra Robinho, Diego, a gente lembra Neymar e Ganso, né, gerações que foram impressionantes. Gabigol e Rodrigo. Mas quando isso acontece, a imagem que fica quando a gente bate muito nesse técnico, isso vale também para o Palmeiras, que é chegar lá no CT das crias, por exemplo, no Palmeiras, enfia a mão, tira Endrick. Não é assim que funciona. No Santos a mesma coisa, por causa do Neymar, por causa do Ganso, essa tropa toda, tem uma certa dificuldade, enfia a mão lá e sai o Neymar. Não é assim, a gente sabe que não é assim, embora muitos torcedores entendam dessa maneira. Mas eu queria dizer que não tem mais essa fartura, não tem grana. A audiência com o Santos Futebol Clube, isso é retrato, não adianta querer mascarar a situação. A audiência com relação ao Santos diminuiu. Você faz o ranking do público dos estádios, o ranking não aparece, o Santos não aparece assim com destaque no ranking de público nos estádios em seus jogos. Estou sendo sincero e continuo dizendo que a história do Santos é riquíssima, mas esse é o retrato. E quando isso que eu acabei de falar acontece, os patrocínios diminuem. Está certo ou não? O valor do patrocínio diminui, entra menos dinheiro. E com menos dinheiro é difícil contratar o Messi. É isso. O presidente do Santos é um empresário importante de sucesso, um homem que, na sua vida pessoal, teve sucesso naquilo que realizou, mas ele não tem uma maquininha de grana lá. Não é assim que funciona. Eu estou sabendo, daqui a pouco a Asmar vai falar que a torcida está descontente, está exigindo contratações, contrata ou amanhã vai ser um dia terrível. Enfim, contrata como? De que maneira? É muito complicado. Então, o Santos vai ter que ter calma. Por exemplo, a torcida também é responsável. Não arranjou confusão com uma joinha chamada Ângelo? Arranjou confusão com o Ângelo. Que agora interessa ao Flamengo. Isso. Sabendo da rota de colisão, o Flamengo apareceu e falou, se tiver que
fazer negócio, nós estamos aqui, temos interesse, sabendo do talento do garoto. Tá certo? Ofereceu 10 milhões de euros, não importa a grana. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros e o Santos só aceita a partir de 20 milhões de euros. 20 milhões foi o que o Flamengo ofereceu, o Palmeiras ofereceu para contratar o Pedro. E praticamente o que o Flamengo ganhou agora com o João Gomes. Isso. Então, se vai dar negócio ou não vai dar negócio, a gente não sabe, mas que conversa tem, é obrigado a ter a conversa, tudo bem. Eu passo pela cabeça do garoto, jovem, garoto. Está em rota de colisão com torcida que a gente sabe que quando começa, fica brasa lá, fica esperando para pegar no pé. Isso funciona com todos. Todos que entram em rota de colisão com torcida. Acontece assim. Se o garoto decidir que, poxa, é uma grande oportunidade de ir para o Flamengo, por exemplo, não vai continuar no Santos. Vai dar negócio. Demore ou não, vai dar negócio. Vanderlei, a gente é até muito sincero aqui, né, como você falou, e realmente para o jogador não tem nem discussão. Para o jogador, vamos ser sinceros, o Ângelo, ele vai querer ir para o Flamengo. Porque lá ele tem chance de título, ele vai jogar com um time melhor, ele não vai ter invasão de CT, como teve agora no Santos. Sendo sincero, para o Ângelo, não tem a menor dúvida. Agora, é o Santos. O Santos que não vai aceitar liberar o menino para o Flamengo por 10 milhões de euros. Se dependesse dos empresários do Ângelo e do Ângelo, eu acho que ele já estava no Flamengo. Não sei se vocês concordam. Não, eu acho né? Porque ficar no Santos. Sim, né? Ficar Claro, no tem Santos do jeito que tá, né? Porque agora invasão tem uma do CT. identificação. Claro, e assim, a gente sabe que, lamentavelmente, teve ano passado no Flamengo também. E isso tem sido. Mas o momento, realmente, se você pensar hoje, ontem e amanhã e depois de amanhã. Quem que vai ter uma vida melhor ou com mais potencial? O Santos ou o Flamengo? Não precisa nem dizer. Então, é isso, por isso que eu falei, a gente tem que citar, né? O Santos, a gente sempre fala, é o clube brasileiro mais reconhecido no exterior. Por causa do Pelé, por causa do Neymar. Não pode passar por isso. Mais reconhecido, badaladíssimo, tem história para contar. Tudo isso a gente sabe. Mas isso está gerando grana? É isso que eu estou perguntando. Está gerando grana? Aumentou a torcida do Santos? Diminuiu a torcida do Santos? É isso, o Santos está enfrentando problema. Tem um problema. A torcida, por mais apaixonada que seja, e eu sei que tem muita gente apaixonada pelo Santos, e muita gente que não é santista, e respeita o Santos. O Santos faz parte da história de quem gosta de futebol. É isso que eu quero dizer. Então, agora, não tem grana para fazer negócio. Sabe, quando se pensa em reforçar, você pensa em quem? Você pensa no Flamengo, você pensa no Palmeiras, que tem grana. Sabe, não dá para querer que isso se resolva da noite para o dia. E o Santos vem com esse drama há muito tempo. Os dirigentes anteriores do Santos não foram, digamos, competentes para resolver esse problema. Chegou um empresário que não era atuante na política do Santos, mas comprovadamente era um homem independente, um homem que vai lá para não usufruir do Santos financeiramente. Essa é a imagem e as informações que a gente tem. É um administrador, teve sucesso nos seus negócios, mas milagre não tem jeito. A única coisa que eu entendo é que deveria ser transparente sempre, sempre. E outra coisa, sempre... Santos, todo mundo, verdade. Não, transparente no sentido de, olha, eu não tenho grana. Vocês querem que reforce muito? Não tenho grana. O Mauro falou sobre Lucas Lima, parece que o assunto já esfriou. Até pela rejeição que estava no... Até onde eu sei também, você meio que vai... Não é só o caso do Lucas Lima, não é só o caso do Santos. E cada vez mais tem acontecido, inclusive pelas redes sociais ou redes antissociais. Você meio que... Não é que joga, não é um balão de ensaio, mas você faz uma pesquisinha assim, olha, gente... Solta aí que estamos interessados no Lucas Lima ou no Mauro Betting. Isso acontece mesmo. Acontece cada vez... Já teve um empresário que me contou. Mas joga e vê. E a reação, evidentemente, era óbvio que era negativa. Seria porque, pelo momento, e até por respeito à história que o Lucas Lima fez do Santos, e ele fez questão de ele mesmo pisar em cima. Não tem o menor cabimento agora em qualquer... É a lose situation. É péssimo para o torcedor do Santos, é péssimo provavelmente para o Santos, em todos os sentidos, e é ruim para o Lucas Lima também. Não, e é o que a gente fala, né? Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, pilhador. Né? A gente fala sobre essa situação do Santos, né? A gente estava falando, o Santos é o clube brasileiro com maior identificação no exterior, que é o clube do Pelé. Teve Robinho, teve Diego, teve Neymar, teve o Ganso. É um clube que tem uma mídia muito forte, não só no Brasil, mas como no exterior. E o Santos está parecendo abandonado, Flávio Prado. Está parecendo abandonado de você falar. É muito triste a gente ver isso. Um clássico, Palmeiras e Santos. Claro que o Santos pode vencer, porque é um clássico, é óbvio. Mas onde o Palmeiras é muito favorito.
Ninguém vai falar assim, porque aí é muita hipocrisia nossa. É um clássico, tudo pode acontecer. É óbvio que o Palmeiras hoje é muito favorito. E não era pra gente falar isso. Pilhado, se você for olhar rigorosamente, até é um clássico, fica um pouco em dúvida. Não, o Santos é o time do Pelé, como você já falou. Mas hoje o nível dos dois times é tão... O que eu entendo como clássico? Os dois times de alto nível que vão jogar e a partida é igual. Quando há essa disparidade... Claro que o Santos pode ganhar, mas é uma disparidade, uma coisa assim. Não, mas aí é que eu acho que você sempre exagera. Clássico pô. São dois grandes times. O Flávio Prado nem sempre exagera. Acabei de falar. O clássico é quando tem dois Acabei grandes de times. falar, é a história. Mas hoje você... É tipo assim, a Portuguesa, quando você... houve um tempo que a Portuguesa era considerada um clássico. É um clássico. É forçar. Mas a rivalidade, evidentemente, diluiu. É claro. O Santos, hoje ele ficou muito longe dos outros. Eram 4 times que você tinha: São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Eram 5 times, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Ele brigava ali. Era de igual para... E a Portuguesa. Hoje a Portuguesa já não dá nem para entrar nesse nível. E o Palmeiras disparou, o São Paulo e o Corinthians estão entrando numa fase complicada, mas aí não dá pra você negar que é clássico. O Santos já não tá no mesmo patamar do Corinthians, por exemplo, quando joga com o Palmeiras. Mas até pode o São ser Paulo. Um momento, por exemplo... Não, mas eu nunca vou deixar de considerar clássico. Não, eu também não. Ovo, não. Clássico não é tipo Beethoven. Clássico é Flamengo história. e anos, eu não sei. Mas clássico é história, Flávio. São Flamengo dois e América. Então a Portuguesa teria que ser ainda considerado clássico. Eu nunca Eu considero clássico. Quem nunca considerou, não considerou. Então você ainda considera. Para mim, por exemplo, o São Paulo passou uma semana com 3 clássicos. Palmeiras no Allianz Parque, Portuguesa no Morumbi e depois jogou contra o Corinthians. Clássico. Claro que a rivalidade é outra, a intensidade é outra. Porque para mim, por exemplo, Flamengo e América no Rio é clássico. Então. No nível um pouco maior... Não é clássico nem a pau. Sempre foi. Deixou de ser. Então, é isso. Então, você falou que... Porque eu não peguei a geração de 80. Não, mas você falou e você está fazendo a mesma coisa. A portuguesa que era considerado clássico. Sabe como é que chama? Isso, América Mineiro. Claro, a América está no nível melhor do que a América. Do Rio ainda está a Portuguesa. Como chama o clássico Atlético e América? Clássico das multidões. Porque a torcida do Cruzeiro cresceu muito nos anos 60 com o Tostão do seu Lopes, conquistas, mineral e tal. Ainda você não vai desnomear, você pode até deixar de considerar clássico, normal, mas você não vai tirar o nome de um clássico das multidões. O clássico das multidões em Minas era Atlético e América, mais Atlético que América, ok. Então assim, isso varia. Agora, por exemplo, eu quero voltar, não que eu queira mesmo, vocês vão entender, há 10 anos, né, em 2013, o Palmeiras estava perdendo para o Mirassol por 6-2. Naquele momento, mal comparando, era um momento terrível. Até aquela bobagem nominável, mais uma do Carlos Miguel Aidar no ano seguinte. A cada dia que passa, a cada ano que passa, a Sociedade Esportiva Palmeiras está diminuindo. Pois é, no caso específico... Mas então, é isso que eu falo, Mauro. Era clássico. Há momentos... Não. Eu estou falando que vai... Eu acho, para mim, o Santos não está entrando no processo como da Portuguesa. Para pegar o caso do São Paulo. Mas é um momento delicado, dos piores, se não o pior momento da história do Santos Futebol Clube. Esse é o ponto. Dentro de campo. É saber onde vai, né? Onde vai. Por exemplo, a própria obra da Vila Belmiro pode inaugurar um ciclo virtuoso, dependendo de como for feito o negócio, pode entrar uma SAF. A gente vivenciou agora os piores momentos da história do Vasco. Isso é a longo prazo. Claro, não é de uma hora para outra. A Portuguesa vive um momento terrível, está negociando o SAF, não está fácil e tal. Já viveu momentos piores de quando caiu de 13 para cá. Então, assim, para mim, vai ser sempre um clássico. Mas é claro que a intensidade é diferente. Sim, a intensidade é. Agora, Flamengo e América... Não é clássico. É clássico, não porque é clássico. Foi clássico. Você não deixa de ser clássico. Tem menos rivalidade, tem menos intensidade, até por respeito de nova história. Estamos falando sobre saudade. Aí de novo. Não, e clássico também eu considero muito torcida. A torcida do Santos, ela enche. A do América não enche mais nada. Eu sei, mas mesmo da Portuguesa não enchia tanto. Mas eu estou querendo falar. Do Santos não enchia era um clássico. Tanto. Quando o Santos... Agora, o Pelé jogava para 1.000, 1.500 pessoas. Depois, outra coisa, 2020 o Santos estava na final da Libertadores. Sim. O Santos cresceu com o Neymar. Não, então, o Santos ele sempre teve a felicidade ou a capacidade de revelar jogadores assim, de tempos em tempos. Então ele revela um Pelé, parece um Pelé. E não só Pelé. Mas não aparece o Pelé. Mas ajuda muito o teu Pelé. É fase. Aí, de repente, o Pelé para, a torcida gozava. Pelé parou, o Santos acabou de jogar. De repente aparece Juari, João Paulo, Pita, o time vira um time espetacular. Aí murchou de novo. Agora acabou. Aí aparece Robinho e Diego. Né? Aí murchou tudo de novo. Aí aparece o Neymar. Então, se aparecer de novo, o problema todo é que o Santos ele tá vivendo muito desses esporádicos. E agora ele tá batendo muito na trave. E outra coisa,
Com o crescimento de algumas equipes de uma maneira que não era normal, tipo Palmeiras, Flamengo, essa chegada dessas SAFs, esses times, o buraco deles vai ficando maior, vai sendo mais difícil de você recuperar. Mas é mais difícil. Uma SAF ou um Paulo Nobre. Botafogo. Porque a tal história, como estaria o Palmeiras se não aparecesse o Paulo Nobre? Paulo Nobre depois da Crefisa. Então, tô falando, não dá pra saber. 2013 era o começo da gestão Paulo Nobre. A situação era terrível. Tanto é que, mesmo apareceram ajustando a casa, o Palmeiras teve o pior time da história do Brasileiro em 2014, por um milagre. Mas mal. Como não caiu. Agora imagina. Pior do que 2013 ele já estava mal. 2013 estava mal. 20 anos depois, como estaria? Muito diferente para melhor dentro de 5 anos? Eu acho que não. Então, eu acho muito sim, difícil. Porque vai virar SAF. Pode estar melhor? Eu acho que vai virar SAF. Só se virar SAF dependendo da SAF. Da SAF, é isso aí. SAF não é milagre. Pela gestão do Santos, eu acho impossível. Assim, 5 anos. Pela gestão. eu não acho Olha que o Rueda está fazendo, está quebrando o galho, hein? Eu não acho pela base do Santos. Porque o Santos com uma SAF, tendo base... Mas, eu acho que ele consegue... Eu digo que o caminho é a SAF, que eu digo que qual é a 5 anos, qual é com a a gestão informação atual, que a gente não. tem com relação ao volume de joias na base do Santos? Atenção, gente, eu não estou dizendo que o Santos acabou, não estou dizendo nada disso. Não, claro que eu só estou dizendo que o Santos hoje, a grande força do Santos é a sua história. E a base ainda também. E a tem sua... o Ângelo, tem o Leonardo. E outra coisa, do foi Palmeiras, semifinalista também até nisso a base do Palmeiras Eu parou. sei, mas o Santos ainda tem base. O Santos foi semifinalista desta Copa São Paulo, foi finalista da Copa passada. Então, assim, ainda, o Santos é um negócio como era Corinthians e, cada um momento, o próprio Flamengo. Todo mundo queria jogar lá. E o Santos realmente pulula. E não é só das areias. Só que nos campeonatos... É o Zito que vem do Roseiro, é o Coutinho que vem de Nos campeonatos de base, o Santos não está ganhando mais. Providência hoje. Os próximos 5 anos ainda tá chegando. serão melhores ou piores daquilo que a gente está vendo um pouquinho para cima. Só se vier um parceiro. Eu acho que vai ter SAF e eu acho que vai ser melhor. Porque eu acho que não tem outra opção. Só o estádio, depois mas é isso. modelo... Dá um ganho, inclusive vai dar um ganho depois, como acontece historicamente. Assim. É uma situação delicada. Em relação ao Santos, é aquilo que a gente via. Os piores momentos da história do Vasco vimos há pouco. Do Botafogo, que teve várias quedas também, terríveis. E quedas, não estou falando só de rebaixamento, quedas terríveis. Quando foi para Marechal Hermes nos anos 70, teve vários momentos do Botafogo. Aí você vê, as entradas da SAF está melhorando. A própria situação do Cruzeiro, uma questão criminosa, não foi só má gestão, foi crime, o pessoal meteu a mão lá. Então vai aos pouquinhos, mas de novo, aquilo que a gente fala sempre, não é que entrou a SAF que é a maravilha, virou o Real Madrid, em termos de potencial financeiro. Que aliás não é SAF. Do Santos, exato, que é o modelo de sociedade, que é o modelo que tem há 31 anos na Espanha. Então assim, e com o tamanho do Real Madrid, o mercado espanhol, a economia espanhola e tal, europeia, enfim. Mas assim, a vantagem em relação aos últimos anos é que quando você falava, cara, não vai dar mais, é que agora realmente chega um John Textor, pro bem ou pro mal, vou pegar um exemplo mais 5 anos. suave, para o Ronaldo, pode Botafogo, ser menos até. 5 anos. Pode ser Pode, menos. Pode, mas não tem garantia. Mas o projeto de qualquer cara que assina lá com caminhão de dinheiro, se for empresa mesmo, se for mágico, vendedor de ilusão, é uma outra conversa. Mas se for uma coisa assim, planejar, claro, pode ser um sucesso esplendoroso. Inventou o aparelho de barbear, no dia seguinte o mundo faz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o projeto profissional, 5 anos. Né? Red Bull, por exemplo, não fez um projeto para 6 meses. Ele projetou, nem sei se vai dar certo. Daqui 5, daqui 8 anos. O esquema deles está ok. Depende do que eles querem. Depende da pretensão. Revelar jogadores e vender. Não. Quantos anos chegou o Red Bull? Faz uns 4 anos já. 4 anos. O Red Bull Bragantino. Sim, fora o Red Bull Brasil. Eu acho que se tiver SAF, já melhora a situação em um Claro. ano. Depende da SAF. Vai ter alguém que controla. Digamos O Vasco esse cada ano vai melhorar. Agora o Santos, se você olhar o perfil dos grandões, times de camisa, grandão mesmo, que fizeram SAF, todos eles estavam no estágio muito próximo do Santos. Exceção feita ao Cruzeiro, que é um absurdo, ele foi obrigado a fazer. O Vasco foi obrigado a fazer. Botafogo foi obrigado a fazer. Bahia não sei. Bahia estava mais ou menos. Mas também está mais ou menos. Esses times, eles só fazem SAF quando não tem mais o que fazer. Então o Santos, ele está preparado para ser uma SAF. Agora precisa ter humildade para admitir isso. Então. Não vai querer que o cara pague o Santos do Pelé, que não vai pagar. Agora, o Santos foi do Pelé. Pelé. Essa discussão não é tão concreta no Santos, porque o Santos ainda não foi rebaixado.
Os outros caíram. Podia ser, É mas isso eu mesmo. acho que tem que estar muito atento a isso. Agora, por exemplo, pensando aqui, vai cada um. No meu caso, se eu fosse um John Textor, eu quero ter um clube no Brasil, eu quero comprar um clube, eu quero fazer uma SAF, para se até usar o termo mais correto e também não chegar, eu estou comprando vocês. Se fosse, claro, sem analisar tudo, uma venda de cima, eu quero o Santos Futebol Clube. É, marca. Os clubes que estão aqui, disponíveis até pela realidade difícil e tal, é o Santos Futebol Clube, é o clube do Pelé. E não A marca, né? A marca, a cidade, o estado de São Paulo, no sentido... Embora a marca não seja... Agora eles estão conversando com o dono da marca do Pelé, que a marca do Pelé não era do Pelé. Eles estão conversando agora para ver se o Santos pode voltar a usar a marca Pelé. Que essa empresa chegou a processar o Santos porque usava o nome Pelé. Muito complexo.